Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre Platão, mais especificamente sobre um texto do Platão que é o Mito da Caverna. Platão, então, algumas informações a respeito de Platão, né? Ele foi o principal discípulo de Sócrates, ele inclusive é o cara que registrou a maior parte do que nós sabemos a respeito de Sócrates, né? Nos seus diálogos, o Sócrates sempre era um personagem que estava presente. Ele também, depois da morte de Sócrates, ele se retira de Atenas, né? E aí quando ele volta a Atenas, ele resolve fundar uma escola de filosofia que ficou conhecido como academia, e ele vai tratar de vários assuntos, né? Teoria do conhecimento, metafísica, dialética e política são os principais assuntos que nós vamos tratar aqui nas nossas videoaulas. Na aula de hoje nós vamos falar principalmente do tema teoria do conhecimento, ok? E para falar de teoria do conhecimento, nós vamos começar falando com base num texto do Platão, que é muito famoso, que é o chamado Mito da Caverna. Aqui nós temos uma representação do texto conhecido como Mito da Caverna, ou então Alegoria da Caverna, que é outra forma que pode aparecer, onde o Platão vai tratar de vários assuntos, mas principalmente ele vai tratar sobre teoria do conhecimento. Essa representação ela é com base no texto do próprio Platão, né? O Platão vai dizer o seguinte, que existia numa caverna, lembrando que isso é um mito, né? Uma alegoria, não quer dizer que é algo que aconteceu no mundo real, ele só vai utilizar isso como um exemplo para explicar o que ele entende que é o processo do conhecimento, né? Então existia numa caverna algumas pessoas que elas estavam acorrentadas, olhando só para o fundo da caverna, elas não tinham como olhar para o outro lado da caverna. Atrás dessas pessoas, segundo Platão, existia um muro, né? E atrás desse muro passavam algumas pessoas conversando, e essas pessoas carregavam pequenas estátuas, né, de coisas do cotidiano. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira, e essa fogueira ela projeta a luz, né, ao fundo da caverna. Então, quando a fogueira projeta a luz ao fundo da caverna, ela vai projetar também, obviamente, a sombra desses objetos que estão sendo carregados aqui por essas pessoas que passam. O que significa isso tudo aqui? Então, quem que são essas pessoas aqui no fundo da caverna? As pessoas no fundo da caverna são aquelas pessoas que estão acostumadas com o conhecimento no seu nível mais baixo, ou no caso, o conhecimento no nível do senso comum. São aquelas pessoas que olham para o mundo acreditando que estão vendo a realidade, mas que na verdade estão vendo somente as sombras do mundo. Percebam aqui que eles estão olhando para as sombras achando que isso aqui é algo real. Mas na verdade isso aqui não é algo real, é simplesmente uma representação do que o mundo é verdadeiramente. Do mesmo modo que o conhecimento do senso comum, ele tem uma impressão do que as coisas são, mas eles não sabem verdadeiramente o que a coisa é. Então, quando o conhecimento ele avança, ele começa a evoluir, vamos dizer assim, para uma investigação, para uma pesquisa mais aprofundada, ele vai perceber que isso aqui, na verdade, é só uma sombra do que o mundo real é. Beleza? Então, um dos personagens que estão aprisionados aqui, segundo Platão, ele consegue se libertar, né? E ele sai do fundo da caverna e vai em direção à saída da caverna. Aqui nós podemos ver aqui o personagem já olhando para o lado de fora. Esse processo de sair para a entrada da caverna, segundo Platão, essa pessoa ela também vai ter algum tipo de sofrimento. Por que ela vai ter esse sofrimento? Porque ela estava acostumada aqui no fundo com um ambiente mais escuro e ela está cada vez mais se aproximando da luz. Então isso vai causar um certo incômodo nos seus olhos, nas suas vistas, né? Segundo Platão, ele até tropeça até ele se adaptar. É importante aqui porque neste momento Platão faz uma distinção entre dois elementos. O elemento que são as sombras, que é o conhecimento que não é verdadeiro, conhecimento superficial, e o elemento que é a luz, que é o conhecimento verdadeiro. Por que a luz é o conhecimento verdadeiro? Porque quando ela clareia o ambiente onde nós estamos, nós conseguimos ver com mais detalhes aquilo que antes a gente não conseguia ver em função da escuridão. Então, para Platão, a luz ela sempre faz uma oposição à sombra, sendo que a luz é o conhecimento verdadeiro e a sombra ela é o conhecimento superficial. Esse indivíduo que sai da caverna, né, como eu falei anteriormente, ele passa por um processo de sofrimento. O que é esse processo de sofrimento? O que ele representa? Representa o esforço que nós temos que fazer para nos libertar das nossas opiniões ou do nosso conhecimento superficial e encontrar um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais próximo da realidade. Por exemplo, o processo de estudar, ele exige esforço,
né? E não é só um esforço físico, ele é um esforço intelectual também, para você procurar melhorar a sua compreensão, você entender coisas que antes você não entendia, abrir mão de alguns preconceitos, às vezes, que as pessoas têm, né? De umas pré-noções que já estão estabelecidas. Então esse processo, que ele fala que é um processo de sofrimento, é isso. Só que quando chega aqui, na saída, né, quando ele chega e vê o mundo lá fora, percebam como esse mundo é um mundo bonito, tem árvores, é colorido, tem o céu e tudo mais. Até o momento que o Platão inclusive fala que esse personagem chega a olhar o sol. Lembrando, o sol é o maior ponto de luz, a maior fonte de luz que eles conheciam naquela época. Então essa pessoa percebe que aquilo que ele via lá no fundo da caverna não era realidade, né, que era ilusão. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve voltar para o fundo da caverna. Quando ele volta, ele novamente passa pelo sofrimento. Né? Por quê? Porque ele precisa se adaptar novamente a essa realidade que eles estão vivendo aqui, a esse ambiente escuro com pouca luz. E quando ele chega e conta para essas pessoas vão achar que ele é louco. Então o que o Platão está querendo dizer para a gente aqui? Que as pessoas que têm o conhecimento, muitas vezes quando elas vão transmitir esse conhecimento, quem está no senso comum e não está com disposição para aprender melhor, essas pessoas elas acabam achando que nós somos doidos. Vamos pegar, por exemplo, isso que nós estamos vendo agora sobre essa questão da pandemia, né? Nós temos aí uma série de evidências científicas, né? A evidência científica é com base no conhecimento, ou seja, pesquisa, não é opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, e mesmo assim existem um grupo de pessoas que acreditam que essas evidências científicas não têm valor, ou é só invenção, e desrespeitam aquelas orientações que estão sendo dadas para que a gente evite ou passe logo por essa pandemia que nós estamos vivendo. Então essas pessoas que olham para essas pessoas que acreditam nisso, elas estariam no fundo da caverna. Beleza? Ok? Porque ela só tem uma informação superficial sobre como o mundo realmente é. Agora, os cientistas que estão pesquisando e tudo mais são aquelas pessoas que saíram da caverna, encontraram o conhecimento, né, e estão tentando trazer esse conhecimento para as pessoas. É claro que para Platão ele não estava falando do cientista, né? Ele estava falando do filósofo, né? Porque o filósofo é essa pessoa que sai do fundo da caverna e vai buscar o conhecimento mais profundo. E quando encontra esse conhecimento mais profundo, ele resolve trazer de novo para as pessoas, e muitas vezes os filósofos não são compreendidos. Como de costume, teremos lá um link, né, com alguns exercícios que a coordenação encaminhou, e aí se tiverem dúvidas é só encaminhar lá pelo link, pelo questionário, que na medida do possível nós vamos esclarecendo. Ok? Um abraço pessoal e até mais.